Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque Dorival Júnior foi oficialmente apresentado. E ele falou sobre muitas coisas, entre elas as suas ideias para a defesa, que é a grande preocupação nesse momento, e como substituir o Rodrigo Garro. Ele deu indícios importantes. O Memphis Depay está fora da estreia na Copa do Brasil diante do Novo Horizontino. Atentamente à entrevista de apresentação de Dorival Júnior, ele já tinha concedido algumas pequenas palavras para a Corinthians TV, quando anunciado, mas essa entrevista ela deixou clara algumas ideias que eu gostaria de dividir com vocês aqui, pelo menos nesse resumo que eu vou poder fazer nesse vídeo, diante de tudo que o Dorival falou. Ele deixou escapar muita coisa, isso que eu quero dizer, sobre de que forma ele vai montar o seu time a partir de agora. E a gente vai ver na prática, evidentemente, porque ele não tem muito tempo. O Corinthians já entra em campo diante do Novo Horizontino nessa quarta, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Corinthians entra na competição e é uma possibilidade de título, por que não, na temporada. O técnico está começando a trajetória justamente no início do clube na competição na temporada. E final de semana já tem o Inter pelo Brasileiro e já tem uma condição de tabela aí para o Corinthians se reorganizar. Mas acima de tudo, voltar a jogar um futebol minimamente interessante, que desempenhou no Campeonato Paulista ou até mesmo no final da reta final, na reta final do ano passado, quando a equipe do Ramon Dias ali emendou aquela sequência. O Dorival falou muito sobre isso, de que essa equipe não pode ser analisada pelos últimos momentos, porque realmente a fase não é boa. A ausência do Rodrigo Garro e a ausência de um jogador que pudesse fazer essa função acabou desarrumando todo o sistema criativo do time. O sistema defensivo, ele enfrentou algum problema ali que a gente está tentando entender qual é, que começou a vazar de todas as formas. Independentemente do jogador que você colocasse ali, o Corinthians começou a sofrer. E aí teve a fase sem o Hugo, em que o Matheus Donelli acabou assumindo o time por algum período, e aí fica mais difícil ainda, Eu sei que talvez seja complicado falar disso agora, porque o Hugo vem de falhas, ou de uma falha especificamente contra o Flamengo, mas é um cara que, enfim, sempre contribuiu a mais na defesa do Corinthians, Quando ela passava da defesa, o Hugo acabava resolvendo. E aí teve um momento que ele se ausentou do time e isso também complicou. Mas o fato é que os zagueiros individualmente, todos eles estavam maus, os laterais também. Então assim, são muitos problemas para resolver. O Dorival entende que ele precisa dar uma resposta imediata, ele sabe disso, que ele não vai ter muito tempo, que ele teve 2 treinamentos agora para esse jogo de quarta-feira, dessa quarta, e vai ter 2 dias e meio aí, menos do que isso, para o jogo de sábado contra o Inter. Ele sabe que o tempo é curto. Ele conhece. O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo. Ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon. O Dorival é muito fidalgo, Ele é muito elegante, Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido. Ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade. E ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele não falou em peças, Embora tenha algumas mudanças no time que eu já vou falar para vocês. Mas ele disse, por exemplo, que o time precisa ser mais compactado. Ou seja, os espaços precisam ser menores. Essa é uma primeira medida que ele provavelmente buscou nos treinamentos para que os setores se aproximem. Isso significa o quê? Primeiro, você vai ter que correr muito, competir e encurtar espaço para que o adversário não se crie. O Dorival é um cara muito versátil. Acho que isso é importante. Ele foi muito questionado ao longo da entrevista sobre de que maneira o time vai jogar de forma reativa, vai jogar tendo a bola, qual o esquema tático. E o Dorival foi repassando a carreira dele durante toda a entrevista, dizendo assim, gente, eu já joguei de todas as formas possíveis. Depende do time que eu encontrava. Em alguns, até o início de 2012, 2013, ele começa a carreira em 2002 como técnico. Eu chegava no início de temporada, eu montava muitas vezes um elenco, eu participava de remontagens de elencos. Depois disso, eu comecei a pegar times em meio de temporada e eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha, que é o caso agora. Ele chegou agora. Por exemplo, ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira ele tinha muitos pontas. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho.
E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso. No Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. E o Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira, então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada. Com o Memphis Depay, por exemplo, né? Ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje lida com o Memphis, né? Que também é uma celebridade, uma estrela e tudo mais. O Dorival sabe lidar com esse tipo de atleta, tá? Sabe lidar com esse tipo de atleta, sabe usar bem a base. Ele defendeu essa bandeira, ele disse assim, ó, pode ser que exista algum técnico que use mais a base do que eu, pode ser, porque eu gosto de usar demais. Então, ele teve uma questão, né, poxa, o Guinegão, o Kaique, o Bahia e tal, ele vai olhar, podem ter certeza que ele vai olhar para a base. E se tiver possibilidade de colocar, ele vai colocar no time. Do meio para frente, a questão Rodrigo Garro também foi uma pergunta, né? Porque assim, me parece muito claro também que o Ramon, ele... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista Chico Garcia, informando, né, sobre as notícias do Timão aí, e a partir desse momento a gente vai repercutir e reagir a todas essas informações. Corinthians que estreia hoje na Copa do Brasil com o novo comandante. Dorival Júnior chegou na segunda-feira após assistir nas tribunas do Rio de Janeiro o Corinthians levar uma surra de 4-0 para o Flamengo pela sexta rodada do Brasileirão. Então na segunda-feira o Dorival Júnior chegou no Parque São Jorge, foi anunciado, foi apresentada a fiel torcida. Dorival na parte da tarde já concedeu um treinamento com os jogadores. Na terça-feira, que foi ontem, Dorival deu uma coletiva à 1 da tarde, após o almoço. Depois, às 4, ele deu um treino e viajou para enfrentar o Novo Horizontino hoje. Primeiro jogo de ida pela Copa do Brasil, Corinthians e Novo Horizontino, hoje às 9h30 da noite. Acredito eu que o Corinthians hoje fará mudanças, porque o que Dorival Júnior viu no Rio de Janeiro, ele não agradou, a informação que nós temos que não agradou, e não agradou ninguém. Então Dorival chega com muito prestígio e chega em meio a um caos ao Corinthians, se falando de gestão, porque Augusto Melo pode ser afastado preventivamente a qualquer momento, porque na segunda houve a votação se aprova ou não as contas de Augusto Melo e não foi aprovada. Por quê? Em 1 ano e 4 meses de seu mandato, Augusto Melo aumentou na dívida do Corinthians 829 milhões. Augusto Melo se defende dizendo que herdou da antiga gestão cerca de 300 milhões e também que conseguiu um faturamento dentro de 1 ano e 4 meses de mais de 1 bilhão. Então Dorival chega a todos esses causos, mas o problema do técnico Dorival Júnior é dentro de campo. Dorival pediu 5 reforços. Pediu um goleiro, pediu um zagueiro, um meio-campista, um meio-atacante e um centroavante de ofício. Então o Dorival quer 5 reforços, porque o Corinthians hoje é um time muito fragilizado. Corinthians tomou 33 gols em apenas 29 jogos. Acredito eu que Dorival começa a mexer no sistema defensivo hoje. Acredito que, como o Gustavo Henrique está sendo poupado, não vai jogar hoje, acredito que vai entrar no lugar de Gustavo Henrique, Kaká. Então a zaga do Corinthians, provavelmente a zaga é Kaká e André Ramalho. No meio campo do Corinthians,
tenho quase certeza, é um palpite, mas conhecendo o Dorival, que gosta de jogar dentro de um losango, então, pra mim, o Dorival vai escalar hoje Ranieri, José Martínez, Carrillo e fecha. Eu falei de um tripé, certo? Um tripé no meio campo. Agora, para fechar esse losango, Igor Coronado. Não tenho dúvida que o Dorival Júnior vai colar no Igor Coronado, porque talento ele tem, capacidade ele tem. Porém, até hoje não mostrou porque veio pro Corinthians, porque que ganha 2 milhões de reais. Vai colar nele e falar, ó, essa é sua chance. Eu preciso de você. Você vai me ajudar? Porque ele vai sacar o Bidon, que o Bidon pra mim não tem umas características do meia ofensivo. Pra mim não tem. Ele tem característica de um cara que é marcador e não de ofensivo. Porque o camisa 10, ele tem que ser um cara técnico, onde ele consegue fazer a jogada e apoiar o ataque. Coisa que o Breno Bidon não tem essas características. Então, para mim, o meio campo do Corinthians hoje será com Ranieri, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado. Na frente, Romero e Yuri Alberto. Porque o Corinthians hoje também, além do desfalque de Gustavo Henrique, terá o desfalque também do holandês que se machucou no Rio de Janeiro, Memphis Depay. Memphis Depay hoje não vai pro jogo. Está sentindo um problema, então vai ser, tá lesionado, não vai jogar hoje. O Dorival Júnior chegou elogiando, né? O Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians, mas o Ramon Dias não é bobo, é um cara muito esperto e sabe que ele chegou ao Corinthians para ajeitar, porque o time hoje vive dentro de uma instabilidade, né? Não tem criatividade, não joga agrupado, não joga coletivamente, não tem jogadas táticas. Então o Ramon chegou, o Ramon saiu por causa que não conseguiu implantar isso dentro do time. Então o Dorival chegou para implantar jogadas, infiltrar jogadas, né, com virada de jogo, sistema tático defensivo organizado. Então ele chegou para resolver isso e acredito que vai resolver. E hoje o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, acredito que o Corinthians vence aí o Novo Horizontino, né? Time do ex-técnico Eduardo Batista por 1-0. E você, fiel, tá confiando na vitória do Corinthians? Dorival vai ajeitar a casinha hoje? Vai fechar a casinha e vai sair com sua vitória? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.